Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Olha, a nossa vida era muito boa. A gente não sentia falta de nada, sabe? Morávamos na fazenda do meu avô Joaquim e lá a gente cresceu solto pelo campo, correndo descalços, desfrutando de tudo de bom que aquele lugar podia nos oferecer. Bom, o meu pai Zeca era filho adotivo, mas o vovô nunca fez diferença entre ele e os filhos biológicos. Tratava todos com o mesmo carinho e respeito. E quando os meus tios cresceram, seguiram os seus próprios caminhos. Saíram da fazenda para estudar e buscar outras oportunidades. E o papai? O papai, por outro lado, nunca quis ir embora. Ele amava aquela terra, sabe? Cada pedaço dela. E preferiu ficar ao lado do meu avô, ajudando no que fosse preciso, porque para ele trabalhar ali não era só obrigação, era a vida que ele escolheu e amava viver. E sabe, o meu avô e o meu pai tinham uma relação tão bonita. Eles eram companheiros de verdade e viviam brincando um com o outro, sempre tentando ver quem fazia a piada mais engraçada. E passavam o dia todo conversando, trocando histórias, como se nunca faltasse assunto. Mas com o tempo, o vovô foi ficando mais fraco e a saúde começou a falhar. E foi a minha mãe quem passou a cuidar dele, enquanto o papai ia para a lida. E mesmo depois de precisar de cadeira de rodas, ele não se afastou da fazenda. Fazia questão de ir até as plantações, observar tudo de perto. E se deixasse, ele passava o dia inteiro ali, debaixo do sol quente, ajudando os funcionários, orientando e fazendo o que ele mais sabia fazer, que era conversar. E conforme fomos crescendo, o papai começou a nos dar algumas tarefas. O meu irmão Damião e a minha irmã Luzinete foram com ele a aprender como a terra funcionava. Enquanto eu, por ser a menor, eu fiquei em casa, ajudando a mamãe a cuidar do vovô. Eu levava água para ele, perguntava se estava com fome e muitas vezes passava a tarde lendo livros infantis. E ele adorava ouvir as histórias que eu contava. E sempre que eu terminava, ele perguntava se eu tinha entendido. E sabe, às vezes eu entendia e outras vezes não. E então ele pacientemente me explicava, dizendo que por trás de cada história havia um ensinamento escondido e bastava prestar atenção nos detalhes. E ele me incentivava a pensar, sabe, a enxergar além das palavras, como se cada conto trouxesse uma lição valiosa para a vida. E olha, eu guardei aquelas palavras. Bom, os meus tios, mesmo sabendo da condição do vovô, apareciam só de vez em quando, e sempre com o mesmo propósito de pedir dinheiro, dizendo que as coisas não estavam fáceis, que precisavam de ajuda. E o vovô, apesar de tudo, nunca negava. Chamava o meu pai, dizia o valor que queria dar a cada um e pedia para ele fazer a transferência bancária. E o meu pai sem questionar obedecia. E os irmãos, assim que tinham o dinheiro na conta, davam tchau e bênção e se mandavam. Bom, mas chegou um dia em que o vovô não resistiu. A saúde dele já vinha piorando, sabe? E dessa vez foi diferente. Ele ficou muito mal, precisou ser internado e passou, alguns meses no hospital. Melhorava um dia, mas no outro não. Ele estava com câncer no fígado. E os meus tios, nesse tempo, apareceram na fazenda e chamaram o meu pai para uma conversa. Disseram que a partir de então eles iriam administrar tudo, porque
eram os verdadeiros herdeiros e, sem mais explicação, tomaram posse da fazenda, da casa grande, de tudo que o vovô deixou para trás. E aos poucos cada um foi trazendo as suas famílias e o nosso espaço dentro da casa, olha, foi diminuindo. E o meu pai, para evitar conflitos com os irmãos, preferiu até se mudar para uma das casinhas da fazenda. E no fundo, ele sabia que não tinha direito sobre aquelas terras, porque o vovô nunca conseguiu registrá-lo como filho. E por não ser assim, filho de sangue, sabe? Ele não se sentia no direito de dar ordens, mesmo o pai lhe dando total permissão. E sabe de uma coisa? Enquanto o vovô ficou internado, os meus tios fizeram várias mudanças. Queriam que os funcionários trabalhassem mais horas por menos dinheiro. E o meu pai não achou justo. Ele conhecia cada um daqueles trabalhadores, sabia do esforço que eles faziam todos os dias e não podia aceitar aquela injustiça. E então começou a brigar com os irmãos, defendendo o direito de cada funcionário. Porque para o meu pai não era só uma questão de dinheiro, sabe? Era respeito. E ele sempre se lembrava do que o vovô dizia, que os trabalhadores não eram máquinas, eles eram pessoas que precisavam de descanso para continuar produzindo bem. Mas os meus tios, eles não viam as coisas daquela maneira e falava que o meu pai não tinha o direito de opinar em nada, porque ele era só um empregado. Na verdade, eles nunca entenderam de terra, nunca souberam como funcionava tudo de verdade. Bom, e o meu pai ficou tão abatido que mal conseguia se alimentar. Ele passava horas no meio da plantação como se buscasse ali um jeito de aliviar a dor. E se a mamãe não fosse até lá buscá-lo, ele talvez nem voltasse mais para casa. E quando voltava, nossa, era sempre de mãos dadas com ela, vinha chorando e carregando nos olhos a tristeza de quem estava perdendo mais do que um pai, estava perdendo seu grande companheiro de trabalho e de vida. E sabe de uma coisa? Eu e os meus irmãos torcíamos para que o vovô melhorasse logo e voltasse para casa. Mas infelizmente ele partiu e junto com ele foi um pedaço do meu pai. Ele foi o que mais sentiu a morte do vovô. E os meus tios só pensavam no bendito do testamento. Eles ficavam dizendo que iriam fazer isso, aquilo, que iriam colocar a fazenda à venda e que o meu pai não se preocupasse, porque iria receber o tempo trabalhado, porque isso pelo menos eles faziam questão de fazer. Afinal, ele tinha sido um ótimo funcionário. Bom, mas tudo mudou quando o advogado do meu avô apareceu em casa e abriu o testamento. Ao contrário do que os tios pensavam, o papai não ficou de mãos vazias, porque o vovô garantiu que ele ficasse amparado, o que gerou até uma grande revolta entre os filhos, sabe? Eles não aceitaram a decisão e logo começaram a contestar e querer anular o testamento. Diziam que não era justo dividir o que era deles com alguém que tinha sido encontrado na lata do lixo. Mas nada do que eles disseram mudou a vontade do meu avô. E o meu pai recebeu uma boa quantia em dinheiro, o suficiente para comprar uma fazenda e recomeçar a vida do zero. E com isso nos mudamos para o Mato Grosso e não tivemos mais sequer notícias dos filhos do meu avô. Bom, na nossa fazenda, cada um de nós arregaçou as mangas e trabalhou lado a lado com o nosso pai, para que tudo desse certo. E com dedicação e esforço diário, vimos a terra retribuir o nosso trabalho. E pouco a pouco, a fazenda começou a prosperar. Bom, eu me mudei para São Paulo para estudar e com o tempo me formei em psicologia. Conheci o Sandro, um colega de profissão,
e nos casamos. E tivemos uma filha, a Amanda. Os meus irmãos, por outro lado, continuaram na fazenda e os meus pais seguiram até lá, até os seus últimos dias de vida. Depois que eles faleceram, tanto Damião quanto a Luzinete assumiram a administração da fazenda. E eu vou lá todo final de ano para passar o Natal e o Ano Novo com os meus irmãos e sobrinhos que tanto amo.